vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Ó meu Jesus, como eu quero te abraçar. Em ruas de ouro receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando e adorando, louvando na nova Jerusalém. Vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Ó meu Jesus, como eu quero te abraçar. Receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando e adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 santo. Queridos, levante a sua mão para o céu. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Cadê os jovens pentecostais? Vamos declarar. Exaltando e adorando, louvando na nova Jerusalém. Aleluia. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Aleluia. Quantos conseguem celebrar o Senhor? Levante a sua mão por 30 segundos. Vamos celebrar a Deus. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Cadê os crentes que oram em línguas estranhas? Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, aleluia. Pastor Roberto Marinho, vamos lá, vamos aquecer o ambiente também. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É um prazer, uma alegria estarmos aqui hoje, acompanhando o meu pastor Marco Feliciano, para juntos
adorarmos ao Rei de toda a glória. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Oh, como eu queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar nos teus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Só quem tem alegria e prazer na presença do Senhor, dá um glória a Deus aí, bem alto, bem alto, bem alto. Ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido,
El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. O seu poder, sua majestade, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Te louvarei, te exaltarei, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Pastor Marco. Se a abertura está assim, imagina a fechadura, como é que vai estar, né? Quero cumprimentar o pastor Alceu, que é o vice-presidente aqui do ministério, e assim fazendo todos os irmãos que vieram. Minha família aqui no sul, Jaguar e a Jade, eu fico sempre na casa deles. Eles têm uma casinha, sabe, pastor? Hoje eu estava ali olhando, eu abri a porta da sala aberta, dá para um lago. Eu falei, o céu deve ser parecido com isso aqui, né? Pelo menos uma pontinha, você precisa conhecer. Convido o pastor para ir lá comer um churrasco, viu? Vale a pena. Eles não são gaúchos não, mas faz um churrasco muito bom, né? Ao Júnior que acompanha eles, Deus abençoe você. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. O céu está aberto sobre nós hoje. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. O versículo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 17. Está escrito assim: E então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve também grande destroço ou morticínio entre o povo. E, ademais disto, também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Versículo 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração.
Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Será que você pode pegar na mão da pessoa mais perfumada do seu lado? Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos. E entendemos que dentro de alguns minutos e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Criciúma, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Só vou pedir ao meu irmão sonoplasta para me dar só mais um pouquinho de ganho de voz, só aqui no púlpito. Minha voz é muito afônica, extremamente rouca. E se eu der um gritinho a mais e ficar vermelhinho aí, não tira o som não, tá bom? E se você desligar o compressor, vai ganhar 3 beijos no rosto. Pelo sorriso ele está carente, tá? Final do culto, todo mundo dando um abraço no nosso sonoplasta ali, viu? Deus abençoe. Me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho. Pastor Roberto trabalhava nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn, foi musicista do pastor Benny Hinn, e veio para o Brasil ser musicista do pastor Benny Ruim, que sou eu, né? Então, eu li os lábios de uma irmã que disse amém. Dê um cascudo na cabeça dela, por favor. Não precisa ser tão sincera desse jeito, né? Queridos, eu li nesta noite com os irmãos 2 textos sagrados. Esses 2 textos estão separados por 70 anos. Quantos anos eu disse? A distância do primeiro texto que eu li para o segundo são exatos 70 anos. E essas 2 histórias vão se encontrar. E se Deus me der graça para transformar em palavras o que já veio à minha memória, eu acredito que alguns de vocês correm o risco de não voltar para casa andando nessa noite. Porque eu sei que o que não falta aqui no sul é gente pentecostal até o tutano dos ossos, né? Vou pedir ao Roberto que mude a música aí, Roberto. O primeiro texto é um texto triste, é um texto depressivo, é um texto de derrota. E ninguém gosta de ouvir derrota. Ninguém gosta de ouvir falar de derrota, e muito menos viver de derrota. E nesse momento que vivemos no Brasil, nós sabemos muito bem o que é derrota. Tem gente que nem glória a Deus está dando no culto por causa da derrota, né? Então é muito difícil lidar com a derrota, lidar com a perca, lidar com a tragédia. E aqui no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver Israel, aquela nação santa, escolhida, eleita, de um povo zeloso, que deveriam ter boas obras, que acabaram se perdendo no meio da caminhada. Israel é a igreja do Velho Testamento. Eu sei que muitos teólogos, inclusive, têm dificuldade de lidar com esta palavra igreja no Velho Testamento, porque a palavra igreja, ela vem do grego, e o grego é a língua do Novo Testamento, e só existe no grego esta palavra, a palavra eclésia ou eclesia, significa chamados para fora. Mas quem conhece a natureza de Israel, a forma como eles nasceram, sabem que eles nasceram de uma igreja. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando Deus foi em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, e dentro de uma tenda, conversou com um homem chamado Abrão, e deu a ele uma ordem: Abraão, sai para fora, sai da sua tenda. Se o termo igreja é chamados para fora,
E o Senhor Deus diz a Abraão: sai para fora. Então eu tenho em Abraão o início de uma igreja lá no Velho Testamento. E esta igreja tem nome, ela se chama Israel. E tudo que está escrito no Velho Testamento não é apenas para lermos como um conto de carochinhas. Tudo que foi escrito no Velho Testamento foi a maneira de Deus deixar para nós um exemplo daquilo que nós não devemos fazer, ou daquilo que precisamos fazer. A igreja do Velho Testamento fracassou em inúmeros sentidos, ao ponto de, no fechamento do Velho Testamento, Deus abandonar a raça humana, retornar para dentro do seu séquito, da sua glória, do Santo dos Santos, olhar para a terra e num grito desesperador bradar: e agora, a quem enviarei? Porque todo o Velho Testamento é um resumo de uma sentença de fracassos. O capítulo 4 vai falar talvez a epopeia desse fracasso. O profeta Samuel está liderando Israel neste momento. Ele não consegue levar o povo à dimensão de Deus. Aliás, ninguém conseguiu levar aquele povo à dimensão de Deus. Eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro deles. Por isso mesmo o Senhor matou toda a geração que saíra do Egito, lá no meio do deserto, poupando a vida apenas de 2, Josué e Caleb. Imagine vocês, a Bíblia diz que 600 mil homens de guerra saíram do Egito. 600 mil homens de guerra são homens que tinham exatamente 30 anos de idade, a data da emancipação do judeu. 30 homens prontos para a guerra, sem ter que pedir autorização para a mãe ou pai. 600 mil homens. Suponhamos que cada homem tem uma esposa, um filho, cada homem de 30 anos ainda tem um pai e uma mãe vivos. 3 milhões de pessoas deixam o Egito. Somente 2 atravessam a faixa de chegada, a entrada em Canaã. O restante foram mortos, dizimados pelo próprio Deus no deserto. Porque essa nação era incorrigível. Era a maneira de Deus dizer: eu não posso deixar que vocês entrem na minha terra com os resquícios do Egito. No meio do caminho, aqueles 40 anos que precisariam ser apenas 40 dias, porque da península do Sinai até a divisa da cidadezinha de Tebas, que faz a divisa entre o Egito e Israel, são 40 dias apenas. E o Senhor transforma em 40 longos anos. Há uma explicação para isso. O próprio Deus vai dizer a Moisés: para cada dia de murmuração, eu darei a eles 1 ano de peregrinação nessa terra. 40 vezes murmuraram, 40 anos padeceram. E mesmo tendo esta geração toda de murmuradores assassinadas no deserto, a geração que nasce no deserto e entra dentro de Canaã, deveria ter olhado para a geração passada e aprendido com os erros deles. Deveriam ter entrado dentro de Canaã, executando a única coisa que Deus pediu a eles. Não sei se os irmãos se lembram da Bíblia Sagrada, quando Moisés foi falar com o faraó, não uma, mas 10 vezes, e a cada uma das vezes veio uma praga sobre o Egito. Moisés só fazia um pedido a faraó: deixa o meu povo ir adorar no deserto. Era só o que Moisés pedia: deixa o meu povo sair daqui e ir adorar a Deus no deserto. E Deus matou aquele povo no deserto, porque no deserto não conseguiram adorar o nome dele, não conseguiam focalizar Deus. E olha que eles viram sinais, viram prodígios, maravilhas, mas não conseguiram firmar-se em Deus. A geração que vai entrar em Canaã deveria ter aprendido com a geração passada, mas não aprendeu. E agora eles entram dentro de Canaã, e agora que estão livres do poder da angústia do deserto, agora que estão numa terra que emana leite e mel, eles deveriam ter todos os motivos do mundo para adorar a Deus. Agora não tem mais um sol causticante sobre a cabeça deles, não tem o medo da falta de água, o medo da falta de comida, o medo da vergonha da roupa envelhecer. Eles não têm mais nada disso, eles estão na terra que emana leite e mel. E na terra que emana leite e mel, ao invés de adorarem a Deus, vasculharam os achados dos seus pais e encontraram as imagens de Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga, que os pais deles aprenderam a admirar. Trouxeram com eles para a Terra Santa. E aí começou um suplício que durou 270 anos. Quantos anos eu disse? Quase 3 séculos. Quase 3 séculos em que Israel não teve um rei humano para estar à frente deles. Deus levantou nesse período juízes. E esses juízes, então, tinham a única função de trazer o povo de volta, quando eles se perdiam no meio do caminho.
Faltar-me tempo aqui para falar dos juízes mais famosos, como Sansão, Débora, Baraque, Eude, Gideão e tantos outros mais. Esses homens e mulheres só tinham uma função: trazer o povo de volta. Terminamos a safra dos juízes e o povo está inconverso. E então Deus levanta Samuel, o único homem do Velho Testamento que tem um ministério tríplice. Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote e Samuel foi juiz. Carrega sobre ele o peso e o fardo que nenhum outro homem havia carregado em sua época. E ele faz o que pode. E chega um ponto em que ele está diante do povo e o povo grita com Samuel: não queremos mais ser governados por um rei que a gente não enxerga. Não queremos ser governados mais por um rei que não tem uma casa, que a gente não sabe como ele é. Porque o governo deles era um governo teocrático. Deus era o governador do povo, era o rei, era o presidente, era o primeiro-ministro, era o chefe de estado. E eles disseram: não queremos mais ser governados por Deus, é um direito nosso. Samuel marca uma audiência com Deus. Foi a audiência mais complicada, porque ele conversou com Deus e na verdade ele desconversava, ele não conseguia chegar no assunto. Imagina como falar para Deus que o povo não quer mais ele. Foi o próprio Deus que interrompeu Samuel e disse: eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. E já que rejeitaram a mim, eu não vou ficar num lugar onde não me querem. Eu não vou ficar num lugar onde eu não sou bem-vindo. Eu não vou ficar num lugar onde eu não sou admirado, onde eu não sou adorado e nem glorificado. Eles querem um rei homem, darei a eles um rei homem, mas a minha presença vai embora daqui. Não há espaço para 2 reis em Israel. Se não me querem, eu vou embora, e eles que arquem com as consequências. E Deus tinha que mostrar para Israel que ele estava indo embora. Como Israel só enxergava uma linguagem física, Deus, ele cria uma situação que é uma das situações mais estranhas da Bíblia. Do nada, uma nação que Israel já havia vencido inúmeras vezes, os filisteus levantam e vêm contra Israel, e vêm com um grupo tão tacanho e pequeno de soldados, que quando o soldado israelita, o atalaia, que estava em cima da muralha, enxergou pela luneta o exército que vinha, pela distância ele calculou o número de soldados e gritou: 10.000 filisteus sobem contra nós. Israel deu gargalhadas. 10.000? O capitão aqui de Israel gritou: eu quero só 30.000 homens para irem comigo à guerra. 30.000 contra 10.000, 3 por 1. É covardia. A guerra vai acabar instantaneamente. São 3 soldados extremamente habilitados para lutar contra 1. E saem a peleja. Como a peleja aparentemente estava ganha, os filhos do maior sacerdote dessa época, que era o sacerdote Eli, Ofni e Finéias, resolveram ir junto para a batalha, para mostrarem que eram homens de Deus, estariam sustentando eles em oração, copiando Moisés quando estendia as mãos e o povo ganhava a batalha, tentando copiar o velho profeta. Só que aconteceu uma tragédia, não se consegue explicar. Parece que os soldados filisteus se multiplicaram. Um dos historiadores diz que cada soldado filisteu, ao lançar uma lança, a lança perfurava 2, 3 judeus de uma só vez. Uma flecha atravessava 2, 3 homens de uma só vez. E começaram a tombar os soldados judeus. Eram 30.000 contra 10.000, mas pareciam ser 30.000 contra 100.000. No meio da batalha, eles pedem uma trégua para contar os mortos, e eles ficam apavorados. E começam a dizer: já perdemos a metade do povo. Precisamos de uma arma secreta. Ofni e Finéias têm uma linda, uma prodigiosa opinião a dar. Nós conhecemos essa arma secreta. Nós temos guardada lá no templo, onde o nosso velho pai é o sacerdote. E eles dizem: eles fiquem aqui, cuidem dos doentes, que nós vamos buscar a arma secreta. E daqui a pouco volta o Ofni e Finéias trazendo a arca da aliança, a arca do concerto. Uma caixa de madeira de acácia pintada de ouro por dentro e por fora. Uma tampa sobre ela chamada propiciatório, de ouro maciço, com 2 querubins sobrepostos a elas, cujas asas tocavam a ponta uma a outra. Dentro da arca estava o que era de mais sagrado para Israel: a vara de Arão que havia florescido, as tábuas da lei escrita pelo próprio Deus, dedo de Deus lá no alto da montanha, e um vaso de ouro contendo maná, o alimento sagrado que Israel nunca deveria esquecer. Eram tesouros de memória, porque uma nação que não conhece o seu passado não merece o seu futuro.
Um povo que não dá valor ao seu passado, aos marcos antigos. Aquilo que deu a ela uma fundação não merece um futuro de glória. Tudo que estava dentro daquela arca tinha um significado, um simbolismo. Israel tinha que olhar para aquilo uma vez por ano, pelo menos, quando o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, atravessava o átrio, o lugar santo, e entrava no Santo dos Santos. Ele via a arca e voltava para dizer: Deus falou comigo diante do seu santuário, e em cima do seu propiciatório disse que haverá paz, saúde e prosperidade para toda a nação. Todos os anos faziam isso. E quando os soldados mais novos que estavam no campo de batalha viram o reluzir da arca, porque era de ouro, era pintada de ouro, mas a tampa era de ouro maciço, o sol batendo sobre as asas dos querubins deve ter refletido de longe. A Bíblia diz que quando os soldados israelitas viram aquilo, eles começaram a gritar, fizeram tanto barulho que os filisteus tremeram. A Bíblia diz que lá no meio do arraial dos filisteus gritaram: parecem que os deuses desceram no meio do povo. Mas era só aparência. Quando os soldados que estavam vivos pegaram aquela arca sobre os ombros, disseram: com esta arca os nossos velhos pais atravessaram o rio Jordão, com esta arca os nossos velhos pais trouxeram grande vitória, com esta arca vamos vencer esta batalha. Partiram para cima dos filisteus com a arca. O resultado é horrível. Dos 30.000 soldados que saíram à peleja, morreram 29.999. Sobrou um único soldado. E o inimigo, parece que quando quer envergonhar, ele faz com proeza. Antes de matar os soldados, não sei se você conhece a arte da guerra antiga, primeiro você o machucava, deixava ele caído, e no final da batalha você vinha matando os soldados. O capitão dos filisteus mandou perguntar qual era a menor tribo de Israel, e a menor tribo de Israel e a mais novinha era a tribo de Benjamim. Ele disse: então que sobre um único soldado de Benjamim para levar o recado. Sobrou um único soldado da tribo de Benjamim, e coube a ele levar para Israel a notícia fatídica de que os soldados morreram, de que Ofni e Finéias morreram, e pior, de que a arca de Deus havia sido roubada. Israel está atrás dos muros, estão preparando festa. Depois de uma batalha, vêm os soldados vivos trazendo o despojo, ouro, prata, lanças, vai fortalecer o reino. Estão todos preparando um grande banquete, uma grande festa. O atalaia que está na muralha, quando vê ao longe o único soldado vivo vir, ao invés de pegar a trombeta da alegria, ele pega uma trombeta da derrota, que Israel há anos não escutava. Haviam 3 trombetas da guerra: a trombeta da festa, e a trombeta da derrota. A da vitória, da derrota e a da festa. Quando ele tocou o sonido da trombeta de derrota, Israel sentiu calafrios. Quando abriram os portões, mães e pais começam a chorar porque os seus filhos não voltam do campo de batalha. Vem entrando dentro da cidade um único soldado, pequeno, todo desfacelado, ensanguentado, se arrastando. As multidões vão se abrindo em silêncio, ele vai passando, escuta-se choro de um lado, gemidos do outro. Levam ele ao centro da cidade, ele senta em uma pedra. Daqui a pouco algumas pessoas trazem o sacerdote Eli, estava gordo, já não conseguia mais andar, trouxeram ele em uma cadeira, botaram uma cadeira perto do soldado, e Eli perguntou: o que aconteceu lá, meu filho? E o menino disse: houve grande morticínio em Israel. Ofni e Finéias estão mortos. Seus filhos morreram. Olha as 2 notícias. A primeira: morreu todos os soldados, só eu sobrei. Os seus 2 filhos morreram. O coração do velho vai a mil. Mas a última notícia faz o velho ter um mal súbito. O menino diz: roubaram a arca da aliança. Eli, quando ouviu isso, a Bíblia diz que ele se assustou, se convulsionou, caiu para trás, e ele era tão pesado que o pescoço dele se quebrou. Ele não caiu para trás quando os filhos morreram, ele não caiu para trás quando mataram todos os soldados, mas quando ele ouviu falar que a arca de Deus tinha ido embora, ele chegou à conclusão: acabou o nosso povo. Porque Israel não era uma nação comum, foi uma nação criada pelo próprio Deus. Não nasceu na mente de homens, nasceu na mente do Criador.
O Criador foi em Ur dos Caldeus, chamou Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos, das 12 tribos vem a nação, dali vem o Salvador. Deus criou a história, Deus fez o povo, Deus deu a eles tudo, e eles mandaram Deus embora. E agora Deus está mostrando para eles uma forma física, porque só assim eles entendiam, que quando a arca foi embora, estava indo embora tudo que Israel tinha. Não estava indo embora só a presença de Deus, estava indo embora o vaso de ouro com maná, a palavra revelada, o alimento que sustenta. Estava indo embora a vara que floresceu, a vara de Arão, falava de um concerto novo. Estava indo embora as tábuas da lei, ou seja, o que era de mais sagrado, a doutrina de Israel, tudo estava indo embora. Estava indo embora os anjos, o propiciatório representava o céu na terra. Estava indo embora a glória de Deus. Era a maneira de Deus falar: vocês não me querem, estou indo embora. A mulher de Finéias estava grávida. Quando chegou a notícia, o seu marido morreu no campo de batalha, ela entrou em trabalho de parto, foi um parto difícil. Ela morreu depois do parto. A criança deve ter ficado atravessada pelo susto que ela levou. Quando a criança saiu de dentro dela, e ela com as suas entranhas abertas, e ela sentindo dores, a parteira tentando alegrar, ela disse: nasceu um menino. Coloque um nome que exalte a Deus. Deus se lembrou de ti, porque para um judeu ser pai de um menino era uma honra muito grande. E ela disse: colocarei um nome no meu filho, mas um nome que ninguém nunca mais vai esquecer. O nome dele será Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Eu disse que a história era triste. 70 anos sem a presença de Deus. Foram 70 anos sem o vislumbre da glória. Tinha lá de vez em quando um sinalzinho, um salzinho, Deus levantando aqui, outro ali. 70 anos sem a presença viva, sem a presença eufórica, sem o fervor, sem a esperança, sem a fé. 70 anos sem Deus. Quando eu estava orando para vir a esse culto, o Senhor disse a mim: filho, relembra o meu povo de que a única razão que existe para existir culto é a minha presença. Não há outra razão. E eu falei: por quê, Senhor? O Senhor disse: porque os nossos cultos não são mais cristocêntricos. O homem brilha mais do que Jesus no culto. O pregador brilha mais do que Jesus no culto, ainda mais se ele tiver uma boa verborragia. Os levitas brilham mais do que Jesus no culto. Os cultos se tornaram entretenimento. E para mim isso é o fim. Porque eu não venho à igreja por entretenimento. Eu não venho à igreja para receber uma massagem no meu ego. Eu não posso vir para a igreja dizendo: eu vou em busca de uma palavra que me dê conforto. Conforto? Cristianismo é cruz. E cruz não traz conforto. Cruz traz dor, perseguição, incômodo. Enquanto entrarmos na igreja nessa história: não, eu quero que ouvir aquilo que eu quero ouvir, você nunca receberá nada. Porque isso aqui não é um teatro, onde você entra, assiste a peça que gosta, aplaude quando gosta, vai quando não gosta, e quando não gosta mesmo, levanta no meio da peça e vai embora. Aqui não é um cinema, onde você escolhe o que você quer assistir, com o direito de assistir comendo pipoca, tomando guaraná, ou mascando essa desgraça desse chiclete, enquanto eu prego aqui, numa falta de respeito jamais vista na história. Tente mascar chiclete na frente de um juiz de direito, para você ver o que ele faz com você. Ah, mas o juiz é o juiz. Aqui tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que estamos indo de mal a pior. Cheguei aqui, elogiei o pastor Roberto: que igreja linda, parecendo uma igreja americana. A minha igreja está ficando assim também, é lindo. Eu gosto de ver, eu gosto de ver uma igreja ser para frente. Ela só não pode deixar Jesus para trás. A igreja pode ser moderna, ela precisa ser moderna, mas ela não pode ser mundana. Nós não podemos esquecer que os anjos ainda caminham aqui dentro. Não podemos esquecer o que Paulo ensinou à igreja aos Coríntios: quando vocês se ajuntam, nada acontece, pessoal. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, e outros têm testemunho,
Aí quando mistura o louvor com a palavra, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Está faltando a igreja visitar as regiões celestiais. O que tem nas regiões celestiais, pastor? Tudo aquilo que a gente já não tem mais. Batismo com o Espírito Santo, cura divina, línguas estranhas proféticas, interpretação dessas línguas, exorcismos. Qual foi a última vez que você viu alguém ficar endemoniado num culto nosso? Um dia desse participei de um debate, pastor Roberto, foi engraçado, que cada teólogo, cada líder de uma igreja tinha um pensamento. O mais progressista disse: não existe demônios, existem reações psicossomáticas do cérebro, estado de esquizofrenia avançada. Um outro, mais ou menos meia boca, disse assim: não tem demônio porque os meus crentes são doutrinados e a igreja é viva. Eu dei uma olhadinha e falei assim: não é não, porque eu já preguei lá, sofri igual o sovaco de aleijado. Não pode falar mais isso que dá processo. Sofri mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. Melhorou. Cada um tinha uma desculpa. Eu levantei a mão e falei: eu posso dar a minha opinião? Falei: fala, Feliciano. Falei: não é isso, gente, é que os demônios estão congregando conosco, se tornaram membros das nossas igrejas. É sério. Eles gostam do nosso ambiente, nada os provoca. Ou você acha mesmo que uma pessoa fica endemoniada da noite para o dia? O demônio habita dentro dela há muito tempo. Manifestou por quê? Porque alguma coisa na atmosfera incomodou o diabo. E o que incomoda demônio? Jejum, oração, santidade, língua estranha, entrega, renúncia, poder, fervor, graça. Nós não conseguimos provocar mais os demônios. Também pudera, se você olhar agora rapidamente para alguém do seu lado esquerdo ou direito, pode escolher, não é em câmera lenta, não é em slow motion, é rapidamente. Você vai ver por quê. A criatura passa o culto inteiro olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. É sério, vem para o culto na expectativa de ficar emocionado, mas o olho fica seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Você achou que eu ia parar de falar essas coisas, né? Vem para um culto pentecostal e não abre a boca nem para respirar. Fica aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. O que está acontecendo, pastor? Sinceramente, eu acho que a glória foi embora. E acabou. Crentes e acabou. Ministérios e acabou. Famílias e acabou. O que carregamos são apenas memórias, lembranças de um tempo de ouro que já não volta mais. Aí temos o conflito de gerações. Os mais jovens gostam dessa coisa mais moderna, os mais velhos não. É um conflito. Nós não chegamos a um ponto de convergência. E aí o culto, que deveria ser uma adoração a Deus, se torna algo para degladiar, como se fôssemos assistir um UFC. Os mais velhos não sabem o que é UFC. Boxe, pronto. Luta de boxe. E aqui não é lugar de luta de boxe. Aqui é lugar de corações quebrantados. Aqui é lugar de trazermos o céu para a terra. E se o céu não dá conta de descer, um sobe no cangote do outro, vamos até tocar o céu. Aqui nós não podemos ficar parados, aqui não podemos ficar apenas assistindo. Isso aqui não é uma missa, isso aqui é um culto de adoração ao Rei, ao Eterno, ao Criador. Mas só podemos adorar se sentimos que Ele está no ambiente. Você sente que Deus está aqui? Deus está em cima, Deus está aqui atrás, Deus está... Então, se Deus está aqui, por favor, dê mais um grito de glória daquele tamanho que só vocês... 70 anos depois, Davi assume o trono. Ei, Davi, quando chegar no céu eu quero dar um beijo nele. Primeiro porque ele era baixinho, que todo baixinho é invocado. E no céu os anjos amam os baixinhos. Na hora de derramar unção, a gente enche mais rápido, né? Davi assumiu o trono, sentou no trono, herdou Israel. Quando ele olhou, mapeou o reino, ele disse: o reino é perfeito. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque um reino perfeito tem trono, tem palácio, tem súditos, tem armamento bélico, tem soldados.
tem latifúndios, tem terras. O reino era perfeito. Era igualzinho os reinos da vizinhança, igual dos heveus, dos heteus, dos girgazeus, dos filisteus, de todos os zeus daquele mundo antigo. Qualquer um que sentasse naquele trono ficaria feliz. Ele herdou o trono de Saul. Embora Saul tenha pecado contra Deus, ele até fez um governo bom, fez prosperar o reino. Era filho de fazendeiro, entendia de economia. Então o reino, para qualquer um que sentasse naquele trono, era para dizer: estou satisfeito. Mas Davi não era normal. Oh, glória. Já vi que tem uns aqui que são iguais a Davi. Tem dois tipos de ser humano na terra: o normal e o anormal. Eu não vim pregar para os normais hoje, porque o normal quer uma explicação lógica para tudo. Ele quer que tudo seja resumido em uma conta matemática. Ele quer que tudo seja reproduzido em um laboratório, através da química, da física ou da matemática. E no reino em que nós vivemos, nada pode ser comprovado fisicamente. Nós podemos até ter percepção física, mas tudo é invisível, sobre-humano, sobrenatural, eterno e etéreo. Afinal de contas, a nossa fé é uma fé pentecostal. Sim ou não, igreja? Sim. E olha só, coincidentemente, a palavra Pentecoste significa 50. 50 anos de mocidade aqui, não é? Quem sabe é um chamamento de Deus para sairmos da terra, para tocarmos o invisível, para tocarmos o sobrenatural, para vivermos aquilo que os nossos velhos pais viveram, para nós podermos ter um legado para os nossos filhos. Em que igreja é bom congregar os nossos filhos daqui 10, 15 anos, se não houver hoje um resgate, se não houver hoje um despertamento, se não houver hoje um avivamento, se não houver hoje um fervor? Não um fervor que vem e vai, de alguém que gosta de uma melodia, não, mas algo que permaneça. Esta casa ainda é a casa de Deus. Se a Bíblia é verdadeira, enquanto eu prego, os anjos caminham aqui dentro. Não sou louco, nem estou forçando a barra, é Bíblia. Paulo disse: mulheres, tomem cuidado quando estiverem no culto, porque os anjos estão lá. Se os anjos estão aqui, é porque nós somos caminhantes de dois mundos. Um dos nossos pés pisa em Criciúma nesta hora, o outro pé tem que estar subindo a escada para chegar nas regiões celestiais. Davi observou que ele recebeu e herdou um reino perfeito. Um reino o quê? Mas olha o paradoxo. O reino perfeito que ele herdou era incompleto. Pastor, como pode uma coisa perfeita ser incompleta? Vou dar um exemplo prático. Um vaso na mão de um oleiro. O oleiro só deixa o vaso sair da mão dele se o vaso estiver perfeito. Se tiver um trincamento ou amassado, o oleiro desfaz o vaso, quebra e refaz de novo. Mas mesmo o vaso saindo da mão do oleiro perfeito, o vaso ainda é incompleto. O vaso é exposto até que venha alguém e compre e leve o vaso para uma loja. E na loja dão vida ao vaso, colocam flores, colocam detalhes, colocam ornamento. E mesmo assim o vaso perfeito ainda está incompleto. O vaso perfeito só ficará completo quando alguém comprar como produto final, levar para sua casa e dar vida a ele, e encher ele de terra, com flores, de ouros. Na Mesopotâmia antiga colocavam os ossos dos antepassados dentro de vasos. Os pergaminhos eram colocados em vasos. O nosso Novo Testamento foi encontrado nas cavernas do Qumran, dentro de vasos. Então o vaso perfeito só ficará completo quando encontrar vida útil. Davi herdou um reino perfeito. O reino tem súditos, palácio, trono, latifúndios, riqueza, fama, mas o reino é incompleto. Faltava algo. Quando eu era mais novinho, eu não entendia muito a semântica, eu falava que faltava uma coisa. Mas o que faltava para Davi não era uma coisa, faltava alguém. Aleluia. Eu me emociono. Davi sentou no trono, pastor Roberto, pastores, pastor Obadias. Ele observou o reino, e ele viu que o reino era como um reloginho, funcionava como todas as outras nações, mas a falta da normalidade dentro dele. Ele era tão sensitivo, e eu sei que essa palavra incomoda alguns crentes, mas não tem outra. Ele era tão sensitivo que ao sentar no trono, sendo ungido por Deus, ele percebeu que Deus não estava lá.
Ele passou um pregão pelo povo, ele viu o povo trabalhando, ele viu o povo fazendo de tudo, mas não havia unção, não havia aquilo que transcende, não havia aquilo que faz arrepiar, não havia aquilo que faz chorar, não havia aquilo que faz a gente adorar, não havia aquilo que faz a gente dançar, bailar, saltar. Faltava algo divino. Só um Davi para perceber isso. Pois não é que Davi sentou no lombo de um cavalo, passou um pregão por Israel e disse: eu quero homens que tenham coragem para irem comigo lá no reino dos filisteus. E quando perguntaram: o que você vai fazer lá? Ele disse: eu vou buscar o que é nosso. Eu vou buscar de volta o que é nosso. E Davi sai com 30 mil homens. Olha que interessante. Perderam a arca com 30 mil. 70 anos depois, não sei se Davi conhecia a história ou o número, mas ele encontra 30 mil soldados. E agora ele vai contra os filisteus. Eu abro um parênteses para dizer aqui a esta juventude tão carinhosa, tão querida, que a nossa geração é muito parecida com Davi. Nós herdamos um reino perfeito, uma igreja com nome, uma igreja com história, uma igreja que tem respeito da sociedade. Nós herdamos um reino, aos olhos dos outros, perfeito. Mas estamos igual a Davi. Nosso reino perfeito é incompleto. Falo isso porque eu estou na igreja desde criança e sinto uma falta tão grande. Falta daquelas coreografias pentecostais que incomodou tanta gente. Falta de ver as Miriams fervorosas andarem no meio da igreja e profetizarem em nome do Senhor. Sinto falta de ver aqueles velhinhos que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, mas falavam em línguas o culto inteiro. Porque foi num ambiente desse que eu cresci. E aí aqueles que olham para mim dizem: como é que o senhor aguenta as lutas? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Ah, porque não é você, bocó. Como é que eu aguento? A minha resposta é tão simples: os meus pés estão fincados em uma rocha. Eu vi o Senhor, eu ouvi a sua voz. E quem já entrou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Esses gritos fazem um efeito tão grande que, se a igreja soubesse, ela faria como os serafins, ininterruptamente adoraria. Essa adoração começa a subir e o teto não pode segurá-la. O primeiro céu não pode segurá-la, o segundo céu não pode retê-la. Ela entra no terceiro céu, vai no trono onde está sentado o Criador. Ele sente o perfume desta adoração, e a glória que a gente manda para cima, Ele devolve esta glória aqui para baixo. Por isso eu convoco os soldados que estão aqui comigo, que sentem como eu falta. Podem me chamar de saudosista, de velho, da barba branca, me coloque o apelido que for, mas refute o que eu estou falando. Diga que eu estou errado. Fale: o senhor está errado, é mentira o que o senhor está falando. Eu preciso de guerreiros nessa noite. Homens e mulheres que ainda não se curvaram ao espírito desse século. Homens e mulheres que não estão totalmente tomados pelo mundo. Homens e mulheres que não têm os seus olhos fechados para o céu. Gente que tenha pelo menos vontade de deixar isso aqui de lado por um dia. Não tem força, mas tem vontade. Gente, quando vê a igreja, tem vontade de entrar dentro dela, dobrar o joelho e orar.
Se não buscarmos Deus hoje, eu não sei o que vai acontecer conosco amanhã. O Senhor está aqui. Está passando uma vistoria enquanto eu prego. Coração batendo forte, não é minha voz, não é a música, é Ele. É Ele olhando para você. Das narinas dele estão saindo fumaça. Deus está irado com o mundo lá fora, e a esperança do mundo está aqui dentro. Mas se esses crentes não caminharem pelo céu, como é que vão mostrar o céu para as pessoas que estão lá fora? Eu quero profetizar que depois dessa noite vai haver um avivamento em Criciúma. Homens e mulheres, quando saírem por aquela porta, sairão cuspindo fogo, sairão cheios de desejo e de vontade de ver o céu se manifestar uma vez mais. Porque Jesus não vem buscar uma igreja letárgica, não vem buscar uma igreja paralisada, não vem buscar uma igreja fria. Ele vem buscar uma igreja cheia do poder de Deus. Se tem algum pentecostal aqui agora, não dá um grito não, dê um berro de glória a Deus, por favor. Reage! É noite de batismo com o Espírito Santo, então busque. É noite de profecias e revelação, então busque. Por favor, saia dessa zona de conforto. Reage, vem comigo, vem para a guerra. Vamos buscar o que é nosso, vamos pegar de volta o que perdemos. Vamos buscar de volta a glória. Aleluia. Com a minha barba toda arrepiada. Como daqui eu vejo todo mundo, eu vejo pessoas que sequer reagem. Ah, pastor, eu não estou sentindo nada. Eu sei. Eu vim pregar para você. Morreu. Fala que está vivo, mas está morto. É simples assim. Estou pregando para duas gerações, uma geração de vivos e uma geração de homens e mulheres que seriam muito bem aceitos como figurantes naquela série The Walking Dead. Mortos que caminham, zumbis, estão viciados em igreja, viciados em religião, viciados em entrar na igreja, cumprir todas as regras, mas entram aqui e não sentem o céu. Não vale a pena estar aqui e não sentir o céu. Não vale a pena entrar aqui e não sentir que Deus está nesse lugar. Que Deus nessa noite traga você de volta à vida. Não venha me dar desculpas. Não venha falar, não pastor, eu amadureci. Não amadureceu não. E se amadureceu, você está podre. Não tem a ver com amadurecimento. Tem a ver com sobrevivência. Ou você acha mesmo que eu grito porque eu quero? Eu nunca assisti uma pregação minha porque eu sei as caretas que eu faço quando estou pregando. E alguém fala assim, o senhor grita por quê? O senhor é louco? Eu falei, não. Tem algo dentro de mim. Ou melhor, tem alguém dentro de mim que me leva a adorar a Jesus de Nazaré, que me leva a glorificar, a exaltar. Eu ainda sinto Ele. Se você não sente, que Deus te ajude nessa noite. Mude a música, Benta. Davi vai para a peleja, vence a guerra, consegue de volta a arca. 70 anos depois, olha a arca no meio dos soldados. Soldados que só conheciam aquela arca como lenda. A maioria dos soldados que estavam com Davi, ou por que não dizer todos, nunca tinham visto a arca, só tinham ouvido falar dela. Muito parecido com a nossa geração. Ouvimos falar de tudo, que Jesus curou, que Jesus batizou, que Jesus arrebatou, mas não vimos. São lendas. Esses soldados que foram buscar a glória pararam de viver de lendas e viram de verdade.
Só vai ver de verdade quem sair da zona do conforto e ir para a guerra. Temos que guerrear. Nessa peleja não é braço e perna, essa peleja são joelhos, são gritos, são sensibilidade, coração, oração. Quando a arca vem diante de Davi, o próprio rei se emociona. A tradição diz que quando Davi olhou a arca, ele chamou um soldado mais velho e disse: a minha primeira guerra, minha primeira peleja, minha primeira vitória, como é que um rei volta com a vitória? E o soldado desenhou para ele, era soldado da época de Saul, simples: o senhor vai colocar a roupa real, coroa na cabeça, vai ficar na frente do exército, à sua esquerda e à sua direita virão 2 soldados. O da direita vai carregar a sua bandeira, rei, erguida bem alto. O da esquerda vai carregar a bandeira do exército vencido, aqui embaixo. Porque quem passar pela estrada vai ver que aquele exército daquela bandeira perdeu, e aquele que está levantado ganhou. Atrás do senhor virá o seu exército particular, os seus soldados de confiança, e depois virá o exército vitorioso. Davi encontra um rio. A Bíblia diz que eles tomam um banho, se preparam. Davi chama um soldado e diz: vai até a minha cidade, avisa a minha mulher Mical ou Milca que eu estou voltando com a vitória. Manda ela preparar uma festa, porque minha mulher entende de festa, filha de rei, neta de fazendeiro. Milca, quando recebeu a notícia, preparou 2 festas, uma para o povão e uma para a alta corte. Não se sabe o tempo que levou para voltar, porque o que vai acontecer agora é engraçado. Porque quando Davi está montando essa coreografia toda, ele está lá com a roupa de rei, coroa de reis, no seu cavalo. Aqui está a bandeira do exército inimigo, aqui embaixo, a bandeira de Dagon, porque o rei dos filisteus era meio homem, meio peixe, uma espécie de sereia, parecido com o Poseidon da mitologia grega. Está ele aqui embaixo, e à direita de Davi está aqui tremeluzindo a bandeira do leão da tribo de Judá. Aqui a bandeira de Judá, aqui embaixo a bandeira de Dagon. Davi, aqui atrás está aquele exército que ele achou lá na caverna de Adulão, né? Aqueles homens rejeitados pela sociedade, e atrás o exército. E Davi diz: bom, parece que está tudo certo, mas está faltando alguma coisa. Chama o soldado, me conta, como é que o rei volta? Volta o rei na frente, soldado à esquerda, à direita, séquito e exército. E Davi diz: já entendi, já viu que está errado. Abra um corredor aqui atrás de mim. Para quê, Davi? Manda trazer a arca. E lá vem o soldado antigo: mas rei, quem vai na frente é o rei. É isso que eu estou fazendo. Quem vai na frente é o rei. É o rei que foi embora, nós vamos buscar de volta. A arca vai na frente. Os homens começaram a andar, colocaram a arca em cima de uma carruagem de bois. Os bois velhos no caminho tropeçaram. A arca ameaçou cair, e um herói que todo mundo espanca ele. Eu acho que eu sou o único pregador do mundo que defende Uzá. Porque Uzá, quando a arca foi tombando da arca, ele saltou em cima dela, porque a tampa era mais pesada do que a arca. Lembra que eu disse que a arca era feita de madeira de acácia? A madeira de acácia é uma madeira leve, mas a tampa era de ouro maciço. A tampa da arca pesava quase 400 quilos de ouro. Quando o boi falhou, a arca escorregou, a tampa saiu. Quando a tampa saiu, Uzá se jogou em cima da tampa. O peso dele fez a tampa voltar para o lugar, mas o que saiu de dentro da arca matou ele. Todo lugar que a arca parava e alguém abria, adoecia todo mundo. Não era qualquer um que podia tocar naquela arca. Não era qualquer levita, somente os coatitas. Da tribo dos levitas, a família de Coate, somente os coatistas tocavam na arca. Quando Davi vê aquele moço morto, ele fica triste, ele diz: tire os bois, como é que manda a lei? E eles diziam: a lei manda levar nos ombros, e só a família de Coate. Tem coatitas aqui? Apareceram os soldados, eles vão levar no ombro. E Davi diz: a cada 6 passos nós vamos parar e sacrificar um boi. Quantos passos? 60? 600? Quantos? Mede 6 passos aí. Não dá 3 metros. Davi para, mata um boi. Senhor, esse culto é para ti. Mais 6 passos, mata outro boi. Mais 6 passos, mata outro boi. Mais 3 metros. Imagine quantos bois. Tudo que eles trouxeram lá dos filisteus, eles mataram no meio do caminho. Alguém deve ter dito: Davi, vai levar meses para chegar em casa. Davi deve ter dito: não importa. Não importa quanto tempo leve. Deus ficou fora 70 anos. O sacrifício que nós deveríamos ter dado a Ele por 70 anos, nós vamos dar daqui até Jerusalém. E eles estão indo. Quando chega na entrada da cidade, aleluia. Eu estou desenhando um quadro para você enxergar. O soldado, o atalaia, finalmente pega a trombeta da festa.
desempoeira ela e toca. Quando o sonido da festa entra nos ouvidos dos israelitas, começam a fazer festa, as pessoas saem das suas casas. Aqui embaixo, no meio do povão, tem uma festa preparada. Mical está lá no palácio, preparou lá uma sala só para gente importante. Quando o portão se abre, quem tem que entrar é o rei. Quem é que tem que entrar? O povo já sabe, quando o rei entrar, a gente dança, canta e grita. Só que ao invés de entrar o carro de Davi, entra quem? Não ouvi? Quando a arca entra, o povo fica em silêncio, porque não entenderam, dizendo, esse rei não segue os padrões, quebrou as etiquetas. Davi é burro. Mical está lá em cima da muralha dizendo, meu marido é burro, ele tem que entrar, ele é o rei. Ele mandou entrar aquela caixinha de madeira pintada de ouro ali. Quando entrou a arca sozinha e ninguém gritou nada, quando Davi entrou na frente, o povo viu Davi, começaram a gritar, mas uma algazarra tão grande, e Davi percebeu que o louvor era para ele. Quando eu disse que Davi não era normal, eu não estava mentindo. A Bíblia diz que Davi desceu do cavalo, tirou a roupa de rei, começou a se despir. Os soldados lá da caverna de Adulão fizeram um biombo humano ao redor de Davi. E as pessoas viam passar por cima a coroa, a roupa real, as sandálias, e descer uma roupa de linho, de éfode, uma estola sacerdotal, um lençol com um buraco no meio que só cabia a cabeça, que deixava as laterais a ver, um cinto. Davi veste esse pano e amarra a cintura, dá para ver as suas vergonhas pela lateral. Era um estágio de humilhação. Quando os soldados saem de perto de Davi, a multidão vê o rei parecendo um trapo. Começa a murmuração, começam as gargalhadas, começam as pessoas rirem, debocharem. A Bíblia diz que Milca, lá de cima da janela, sentiu nojo de Davi, uma vergonha para a família dela. Davi não estava nem aí. Ele não era normal. Quando ele viu a arca, colocaram a arca em algum lugar, Davi viu um grupo de levitas num canto e pediu para um levita tanger. Tanger é diferente de tocar. Roberto só anda comigo porque ele não toca, ele tange. Tanger é o que faz a diferença. Davi chamou um tangedor, e o tangedor começou a tanger, e todo mundo olhando para Davi, para ver se Davi ia dar um discurso. Estou voltando da batalha, estou trazendo aqui muitos despojos, vamos abrir aqui mais novos aquedutos para trazer água para Jerusalém. É um discurso político que o povo espera. Mas Davi não dá discurso político, ele pede uma música. Não se escandalize. Um judeu começava a dançar assim, uma mão aqui para trás e a outra aqui na frente. Ele se curva diante da arca e começa sozinho a bailar. Ele dança, a Bíblia diz que ele salta, a Bíblia diz que ele baila, e as pessoas estão olhando para ele murmurando. Só que no meio da multidão tem um grupo de velhos, anciãos, que quando veem Davi dançar, eles caem de joelhos, rasgam as suas vestes, jogam poeira na cabeça, e alguém diz, o que aconteceu, vovô? E o vovô diz, era assim que nós fazíamos. Foi assim que nos ensinaram a dançar na presença de Deus. Estou pedindo perdão ao meu Deus por todos os erros que eu cometi. Deus voltou para Israel. A glória está de volta. A glória está de volta. Eu tenho tantas lições aqui que dá até medo. Pena que o horário não dá. A mais forte da lição é ver alguém em cima de um palácio debochar de um adorador. É alguém achar que sabe tudo, e quando vê um pequenininho dançar, pular e saltar, debocha, ri, acha que é desnecessário. O que a pessoa tem que entender é que quem está dançando não está dançando para ela, está dançando para ele. E ele gosta, porque o pai ama ser adorado pelos filhos, reconhecido pelos filhos. O pai ama uma casa festiva.
Quem me acompanha nas minhas mídias deve ter visto eu indo lá na escolinha buscar minha netinha Aurora, que é a menina mais linda do mundo, porque é a minha cara. Lá vem, quando a Aurora me viu, pastor, ela sai pulando. Meu pessoal colocou em câmera lenta, eu assisto o vídeo e choro. A alegria de ver alguém que você ama. Quando eu vi ela dançar, eu queria dançar com ela. Deus olha para os nossos cultos formais, parados, frios, mornos, mortos, cheio de gente com muito conhecimento aqui, sabe tudo, é capaz de recitar a Bíblia de cor e salteado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias. As pessoas amam essas coisas, mas essas coisas não trazem Deus para cá. O que traz Deus para cá é isso aí, ó. Isso também traz Deus. Isso também traz Deus. É tudo que Ele quer nessa noite. Ele só quer que você traga a glória de volta. Pois eu profetizo em nome de Jesus que o maná vai voltar. Vai voltar palavras reveladas dos nossos cultos, porque o maná era o pão vivo descido do céu. Vai voltar as tábuas da lei. Os mandamentos vão voltar a ser respeitados. Vai haver um tempo de santidade. Vai haver um tempo de reclusão, um tempo de separação. Vai haver um tempo de volta. Nós vamos voltar e resgatar tudo aquilo que nós perdemos. Vai haver um tempo em que a vara de Arão vai voltar a florescer. A vara de Arão fala de nós, jambuzeiros bravos, que fomos enxertados na oliveira verdadeira, a simplicidade do Evangelho. E o mais lindo, quando a arca volta, o vaso de ouro volta também. Lembram quando Eliezer, o servo de Abraão, foi buscar Rebeca para se encontrar com Isaac? Alguém lembra da história? Alguém lembra que Eliezer levou consigo 10 camelos? E em um dos camelos havia joias de prata, joias de ouro e vestidos. E ele fez um pacto: a moça que me servir, essa será a que vai casar com meu senhor. Ele chegou perto de um lugar onde tinha água, estava lá embaixo. E aquela virgem Rebeca veio e serviu a ele. Só que servir a ele não era fácil. Pergunte por quê. Um camelo bebe 180 litros de água. Tinha quantos camelos? 1.800 litros de água. Fora os homens que estavam com ela. E ela serviu a todos. Por isso ela foi escolhida para ser a esposa de Isaac. Quem conhece esse texto sabe que Rebeca representa a igreja, Isaac representa Jesus, Abraão representa Deus Pai, Eliezer representa o Espírito Santo. Os camelos somos nós, pastores, que carregamos a noiva aqui. Só que um dos camelos tem joias de prata e joias de ouro. Joias de prata, frutos do Espírito Santo. Joias de ouro, dons do Espírito Santo. 9 frutos, 9 dons. As vestes são aquelas que a igreja está sendo vestida cada dia. Vestes brancas para o encontro com o noivo. O vaso de ouro voltou para Israel. Voltaram os dons do Espírito Santo. Antes de viajar essa semana, eu peguei lá na minha biblioteca um livro antigo. Estava lendo ele dentro do avião, o Roberto dormindo do meu lado, para variar. Parece que ele tem pacto com Morfeu. Onde ele encosta, ele dorme. E eu peguei meu livro, estava lendo o livro, um livro antigo chamado O Vinho Novo é Melhor, Robert Tom. Eu vim chorando, porque eu li esse livro quando eu era garoto. Eu tinha 14 anos quando eu li ele a primeira vez, e agora com 50 anos estou lendo de novo. E eu senti a mesma emoção que eu senti quando eu tinha 14. Um homenzinho que era cachaceiro, que fez uma oração: eu quero ser alguém. E Deus visitou ele em sonhos. E depois visitou ele no batismo com o Espírito Santo, com visões. E ele recebeu dons. E se tornou um dos maiores profetas da África do Sul, que impactou a América do Norte. Eu lembrei da história dele, da história de outros milhares que eu li: Smith Wigglesworth, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Spurgeon, Billy Graham, Oral Roberts, T.D. Jakes, Benny Hinn, Henrietta Mears.
até aquela que chamam de herética, Ellen White, e todos os homens e mulheres que fizeram a história religiosa do mundo acontecer, não eram normais. Enquanto você não tiver um propósito na vida, de deixar de ser um crente de igreja, de deixar de ser um membro de banco, de deixar de ser apenas alguém que vai passar pela igreja, você nunca verá o sobrenatural. Eu sei que é real, porque a minha geração, no nosso tempo, nós trouxemos a glória de volta, e uma vez mais vamos trazê-la. E eu quero crer que essa igreja vai exportar avivamento. Esse amém foi muito pequeno, eu vou dizer de novo. Esta igreja vai voltar a exportar avivamento, vida. A sombra de vocês há de levantar os paralíticos nas ruas. O toque da mão de vocês vai curar os enfermos. A oração de vocês vai trazer o batismo com o Espírito Santo sobre aqueles que estiverem orando junto. E então um tempo como nunca antes visto vai acontecer sobre nós. Quem me acompanha nessa fé? Quem me acompanha nessa graça? Quem acredita que a glória de Deus pode voltar de uma forma que nós nunca imaginamos? Eu vou pedir para que você feche os olhos, incline a cabeça. Eu vou fazer um convite com autorização dos pastores. Eu gostaria de orar nessa noite só por homens e mulheres que estão cansados de um cristianismo fraco, vazio, cheio de esqueleto, mas sem vida. Gente que já profetizou, falou em línguas, viu o céu pelo lado de dentro, sonhou com missões, e que acredita que a história não acabou. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu preciso desse avivamento, desse despertamento. Eu te convido aqui no altar. Tem coragem? Vamos estar em pé. Eu vou pedir que ninguém saia da igreja. O culto não acabou ainda. Não perca a bênção. Não saia antes da bênção apostólica. Essa pregação foi de guerra. O diabo está lá fora, furioso. Não saia sem revestimento. Não brigue. Só tem um que pode trazer esse avivamento. É o Espírito Santo. Nós vamos convidá-lo nessa noite, Roberto. Nosso amigo Santo Espírito. A glória está voltando. Se o back vocal quiser ajudar o Roberto, venha aí na galeria, se entregue. Os corações. Vem com pura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Ele está aqui, o que é que você vai fazer? Eu posso te trazer só até o altar. Daí pra frente, entre você e Deus. Feche os olhos, adore, vem comigo. Aqui, o
começa a renovar, meu Pai. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, onde houver alguém que fala em línguas, renova eles agora. Se houver alguém que há muitos anos não fala, meses, semanas, por misericórdia, renova eles agora. Onde houver alguém que nunca falou em línguas, mas gostaria de receber, batiza com o Espírito Santo agora. Enche esta casa, enche esta casa, agora, 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 agora. Faz de novo, Faz de novo, batiza de novo, cura de novo, levanta os profetas de novo, levanta os pregadores de novo, traz o céu de novo. faz de novo. Cadê a igreja clamando? Faz de novo. O seu povo clama a ti. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama a ti. Mais uma vez. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser fim está vindo, e a igreja não pode esmorecer. Outra vez aqui. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. Os que estão de pé, fechem os olhos e levante a mão direita aberta para o céu e diga comigo, em nome de Jesus. Quero ouvir a igreja, em nome de Jesus. Todos os demônios que roubaram a nossa sensibilidade, as experiências, os dons, o fervor, a santidade, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abrir e você vai abraçar 3 pessoas e vai dizer para cada uma delas: a glória de Deus está voltando. E nós vamos dizer, Roberto, que a gente não sabia que ele era tão lindo assim. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, a sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua história depois desta noite. 2,5, a cidade de Criciúma será conhecida como a capital do despertamento da fé. 3, jogue no chão, pise em cima. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo. Abrace assim, 3 pessoas. A igreja toda se confraternize, abrace alguém. Meu noivo esperar, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim, meu noivo esperar. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Que Jerusalém, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O leão está entre nós. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça
pode aplaudir e grita? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Obadias, lembra disso? Ó. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho da criatura não estiver vermelho, enfie o dedo no olho dela. Diga: a sua missão é trazer a glória de Deus de volta. Amém. Ninguém sai do seu lugar, só incline a cabeça um minutinho. Eu tenho duas coisas para fazer aqui ainda. Primeiro, será que tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, que veio para esse culto a convite de um amigo, de um irmão? Há quanto tempo você não pisava em uma igreja? E aí você veio hoje, quando começou a me ouvir pregar, você fechou os olhos e disse: se tu me amas, fala comigo. Jesus mandou te falar que você ainda vai ser pastor. Você vai ser uma grande mulher de Deus ainda. O problema é o lugar que você está agora. Como você foi excluído, excomungado de algum ministério, o seu nome foi riscado do livro da vida. Se cumpriu Mateus 16:18. Tudo que é desligado da terra é desligado do céu. Por isso essa ira, essa fúria, essa vontade de morrer, de matar ou até de se matar. Mas você escapa de um raio, mas não escapa de Jesus nem da sua chamada. Você viu hoje aqui que Ele é o mesmo. Se você tiver coragem de dar um passo e voltar hoje, eu quero orar pela sua vida. O que eu faço, pastor? É o velho caminho. Encontrar um corredor da igreja e vir aqui na frente. Mas aí você vai subir aqui, porque eu quero colocar minha mão na sua cabeça. Quero te abençoar. Eu já tenho uma pessoa. Chega mais perto. Não. Chega mais perto, mais perto. É que eu sou velhinho. Isso. Fique aqui pertinho de mim. Tem mais alguém? Tem mais um moço voltando. Tem mais outro chorando. Chega bem pertinho aqui de mim. Eu já tenho 3. Será que tem um quarto? Ou a quarta está vindo? Será que tem um quinto? Está aí na galeria? Tem coragem de descer? Venha. Volta para Jesus agora. Esse é o culto assembleiano, ele é completo. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Tem mais alguém? Pastor Marco, eu não sou evangélico. Sou católico. Sou parente de evangélicos. E eu vim aqui hoje curioso, só para ouvir o deputado polêmico. Olha como Jesus é bom, me usou de isca para te trazer aqui. Se você tiver coragem de sair do seu lugar amigo e vir aqui entregar a sua vida para Jesus, eu vou orar para Jesus perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida e te dar uma nova história. Tem alguém que gostaria de vir? Está vindo aqui? Que lindo, está vindo jovens e anciãos, que coisa bonita. Deus abençoe sua vida muito. Fique aqui pertinho de mim, tá bom? Mais alguém? Está vindo aqui uma senhora. Dê sua mão. Jesus te ama tanto. Fique aqui pertinho de mim, tá bom? Pode fechar os olhos. Pode inclinar a cabeça. Tem mais alguém? A porta vai fechar. A igreja... Está vindo mais um rapaz aqui. Quem disse que barulho pentecostal escandaliza as pessoas? Está aí, ó. Essa é a Assembleia de Deus. Essa igreja é a igreja do arrebatamento. Estenda as mãos para cá. Quando eu terminar de orar por eles, eu quero um grupo de jovens com essas camisas bonitas vindo aqui dar um abraço, um cheiro neles, trocar telefone, convidar para pagar uma picanha, uma pizza, tá bom? Senhor, nós entregamos nas suas mãos essas vidas preciosas. Oramos para que todos os pecados sejam perdoados. Oramos para que a partir desse momento tudo que foi roubado da vida deles seja devolvido. Eu oro nesse momento, Senhor, para que as maldições herdadas ou adquiridas sejam desfaceladas, e que a partir de hoje uma nova história recomece. Comece um novo nascimento, um novo processo, porque eles são preciosos e o seu nome está sobre a vida deles. Nós os abençoamos com a bênção da salvação e do perdão dos pecados em nome de Jesus. E a igreja diz...
Vem moçada, invade. Ó Jesus batizando com o Espírito Santo, pastor Roberto. Jesus renovando com o Espírito Santo. Mais que tudo. Alguém levanta ali as moças e as moças abracem. Então venham, invade. Mais uma, ore por ela, abraça. Esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Quem pode dizer um amém bem forte? Tome o seu assento por um minutinho, aplaudindo a Jesus de novo, para não ficarmos aquele vácuo. Deus abençoe. Esta é a casa de oração. É aqui que Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Cadê a igreja orando? Isso. Pode orar aí. Dois obreiros aqui, por favor. Cadê aquele grito de vitória? Que ruja um leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça, cante, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir a Jesus? De novo. Quando é demônio, sai em nome de Jesus. Quando não é demônio, é só para fazer festa. Quem sentiu Jesus aqui hoje? Tome seu assento. Valeu a pena? Posso voltar outro dia? Pode voltar nessa vigília aí do Peniel? Tudo falso. Se anunciar meu nome, fica só as cadeiras vazias, né? Foi me dada uma última ordem, e ordem dada é ordem cumprida. Quem aqui está desempregado? Ninguém. Ô, terra boa. Vai perder a chance. Quem não tem casa própria? Quem não tem carro? Eu falei carro, não é o negócio que eu vi ali fora, não. Quem, além de todo esse problema, a sogra mora na mesma casa que ele.
Você achou que a minha vida era perfeita? Quem acredita que Deus ainda é dono do ouro e é dono da prata? O que nós ouvimos nessa noite, quanto vale? Tem preço? E nós recebemos tudo isso de graça. Só que a juventude que fez essa festa, eles tiveram muitas despesas para essa festa acontecer. E eu já fui líder de jovens, sou pastor de igreja, e sei que congresso de jovens dá uma angústia na gente, porque ninguém oferta, né? Mas aqui é diferente. Nós vamos ofertar com o coração aberto, para que essa festa se pague, porque senão no ano que vem eles não fazem. Então nós precisamos deixar aqui hoje um agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Você que é mãe e pai, está vendo seus filhos aqui, você já imaginou quanto custaria para você cuidar de um filho seu numa casa de recuperação de drogas, de drogados? Eu conheço pessoas que estão presas, que estão arrebentadas, famílias que dariam uma fortuna para ver o filho ou a filha livre. Seus filhos estão aqui adorando a Deus, e isso não tem preço. Então a única coisa que nós vamos pedir nessa noite é que você oferte com o coração aberto, porque aquele que faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. Alguém acredita nisso? Abra a sua mão direita, por favor. Coloque na palma da sua mão direita a sua maior necessidade nessa noite. O que é que você precisa que Deus faça na sua vida? Natal está chegando. Aquilo que ainda não aconteceu, coloque na palma da sua mão, feche. Coloque aqui no coração, mano. Só eu vou orar, tá? Senhor, eu oro nesse momento para que em nome de Jesus, todos os seus filhos que estão segurando na mão direita uma necessidade, que esta necessidade seja transformada em uma possibilidade, porque tudo que esta mão direita tocar depois desta noite, vai primeiro multiplicar, segundo vai prosperar, terceiro, abençoado vai ficar. Os seus filhos, quando terminar esta oração, vão usar esta mão para pegar uma semente. Os diáconos já vão se preparar. E quando nós colocarmos no altar uma semente, essa semente vai brotar em nossas vidas de uma forma tão grande, mas tão grande, que os seus filhos nunca terão que tomar nada emprestado de ninguém. Eles terão até para emprestar. E só quem crê, diga: eu creio. Pergunta para o seu irmão: você crê? Vamos fazer? Porque a fé sem obras, não ouvi? O que significa? Que não adianta crer e não fazer. Então pegue a sua semente, pegue a sua oferta. Eu não sei se a igreja tem máquinas de cartão, se tem. O Pix já está aqui atrás. Ó. Ah não, está ali. Aonde? Ali está. Aí está na parede. Ó. Deixe hoje uma semente, uma oferta. Abençoe a juventude por todas as bênçãos que nós recebemos. E Deus vai te honrar muito. Aqueles que vão ofertar em espécie, em dinheiro, pegue a sua semente, fique de pé com ela. Me deixe orar por ela. Isso. E quem for fazer no Pix também, quem for fazer no cartão também. Pegue o celular, pegue o cartão, segure e feche os olhos. Pai, se os seus filhos obedeceram à voz do profeta, eles pegaram com a mão direita. E eu profetizo que sobre eles vem uma bênção tão grande, mas tão grande, que até a segunda, terceira e quarta geração deles há de experimentar o milagre dessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento, os diáconos vão recolher as ofertas. Tem uma máquina de cartão aqui, tem o Pix aqui na parede. Isso. Obadias, meu querido, o microfone é seu. Esse hino aí é velho, hein? Acho que eu vou cantar com ele, posso? Alguém conhece? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais.
tristeza e dor. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nem clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais. Cadê o coral? Não haverá nem clamor. Verei olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro. Deixas que seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Canta, igreja. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul. Além do rio azul. Para encerrar. Deus abençoe a todos.